Boa noite! Estamos iniciando aqui mais uma live pelo QGR Mulheres no Japão. Mais uma live Mulheres que Inspiram. E hoje nossa convidada é a Eligiane e ela vai compartilhar um pouquinho sobre a história de vida dela. Uma história assim maravilhosa. E daqui a pouquinho eu já vou chamar a Eli, que já entrou aqui com a gente. Eli, seja bem-vinda. Enquanto isso, vamos compartilhar aqui, ó, quem tá chegando, vamos compartilhar aqui, ó, vamos clicar no aviãozinho, compartilhar com os amigos, com a família. Vamos lá, para que todos possam se inspirar com a história de vida da Eli. Aqui, muito conhecimento, muitas coisas boas. Vamos compartilhar. Aqui, mais um pouquinho. Vamos ajudar a compartilhar aí, meninas. Acho que agora, mais um pouquinho. E pronto, prontinho, compartilhado. Eli, tá preparada que eu já vou te chamar pra gente iniciar a nossa live maravilhosa. Seja bem-vinda, Karina. Karina acabou de entrar. Boa noite, Karina. A Eli, seja bem-vinda, Eli. Ellen também entrou aqui com a gente. Seja bem-vinda. Ah, foi. Olá, Oi, boa noite, boa Li. noite. Seja bem-vinda. Cheguei, Uhul, é nóis. cheguei. Boa noite, meninas. Daniele aqui entrou também, Dani. Eli, boa noite, Elis. E Outra, aí, a tudo Eli, né? Eli bem? fotógrafa. Boa noite. Boa noite, meninas. Deixa eu só Obrigada compartilhar aqui. de Imagina, convite. eu que agradeço. Deixa eu só compartilhar aqui mais uma coisinha aqui rapidinho, peraí, já. A gente já volta Compartilha. aqui, bora lá. Pronto, agora foi. Eli, quero agradecer, né, por ter aceito o convite, Eu que por estar agradeço. aqui, né, vai compartilhar um pouquinho da história de vida. Então, nosso quadro é exatamente para isso, né, para que a gente possa inspirar outras mulheres com a nossa história de vida, contar um pouquinho sobre o que a gente já passou, sobre o nosso momento de superação, que para tudo tem solução, né, Eli? Então, assim, vai muito da nossa percepção, se a gente quer ficar presa ao passado, se a gente quer ficar vivendo aquele sofrimento, ou o que a gente vai fazer para poder sair daquilo ali, ou ver como aprendizado. Então, tem duas formas da gente encarar todos os nossos desafios, tudo que a gente passou na vida, né? E é isso que a Eli vai compartilhar um pouquinho com nós. Eli, se apresente para nós. Então tá bom, vamos lá, né? Eu sou Eligiane Fukuda. Bem, atualmente eu trabalho com desenvolvimento humano. Hoje, fortemente com a psicorreeducação. E o que é a psicorreeducação? Né? Todo mundo me pergunta isso. Sim, A psicorreeducação, ela nada mais é do que nós nos reeducarmos exatamente para sair desse sistema que você falou, né? O que eu fico no passado, né? Buscando ali um start para o novo, né? sim, Ressignificar tudo aquilo que a gente viveu para que a gente possa viver uma vida nova, né? Sem amarras, né? Sem as dores do passado. E no meu caso, eu passei por uma situação onde convivi com uma pessoa que ela tinha um transtorno narcisista, psicopata, uhum, né? E não é fácil, não é fácil. Mais do que falar sobre a dor, eu acho que é muito importante a gente falar como que a gente sai disso,
como que a gente percebe isso, né? O que que é isso? Que Exato. aparentemente, assim, é algo tão grande, tão difícil. E não, né, Gi? A gente fez uma outra live, né? A gente fez um encontro fechado falando sobre isso, e nós podemos perceber que isso é uma coisa muito normal. É comum, né? É comum. Eu fiquei assustada. Infelizmente, Eu fiquei. infelizmente, deixa eu virar aqui. Infelizmente, Uhum. isso é uma coisa muito comum, né, na vida de muitas mulheres, de muitas pessoas, não só mulheres, homens também, né? Criança também. E agora, né, eu terminei o livro, que eu tô, nossa, tô É, mega essa era a feliz. surpresa que a gente tinha aqui, ó. Então já Eu vou fala sobre o falando, vou livro. falando. Já Porque assim, fala. foi muito legal a criação desse livro, né? Essa história, porque a ideia do livro é exatamente essa, levar a conscientização para as pessoas, para nós que somos pais e mães, Uhum. né? E o livro ele é mesmo para todo mundo, tá numa linguagem bem fácil, para que adolescentes também possam, né, fazer a leitura desse livro e observar em que momento isso acontece comigo, né? Como a gente tem visto hoje que, assim, todo mundo, Oi, todo Li, mundo. dá para você contar fazer um spoiler do livro? Conta para nós um pouquinho, assim, só um tiquinho, pra gente ficar com vontade. Pra ficar com vontade, Isso! meu Deus. Gente, hoje eu recebi um feedback, até fiz um vídeo lá, depois de me recompor, assim, recebi um feedback maravilhoso de uma escritora. E ela, a coisa que mais me chocou, assim, ela falou, cara, eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando na história do livro. Sabe, uma hora eu me identificava com um personagem, outra hora eu me identificava com outro personagem. E em que momento que eu tô sendo assim? E aí tem uma parte lá no depoimento dela que ela fala assim: é, esse perfil, ele pode até não matar, né? O psicopata, o narcisista, ele pode até não matar Uhum. você, matar de fato, mas ele te mata Sim. todos os dias um pouquinho. Então, o livro ele conta isso, ele conta dessa morte lenta. E não é uma morte Entendi. física, é uma Por morte dentro. espiritual, sabe? É uma Entendi. morte. Nossa, eu fico arrepiada de falar. Nossa, é forte, hein? É uma morte, assim, da sua essência, de quem você é, Uhum. né? De quem você poderia ter sido, né? Nossa. Mata isso dentro de você. E aí, claro, cabe você reagir, você decidir, né? E como sair disso? Então, o livro ele é a história de uma menina que ela vive numa família muito legal, mas assim, tem alguém ali que tem esse transtorno, e aí vai se desenrolando toda uma história, onde ela se vê em momentos, assim, situações que absurdas para uma criança, né? E aí a gente traz à luz também da mãe, né, do pai, como que essas pessoas não viram isso, como que eu não Uhum. percebi. Então, isso é muito importante, que é o que eu queria, né? A gente fala assim, é o grito de quantas Marias que estão morrendo Sim, aos poucos, sim. né? E sem O livro ele fala perceber, né, Li? sem Acho que perceber. isso é que é o mais, assim, mais forte de tudo, né? Que a pessoa, ela vai morrendo aos poucos por dentro e sem perceber, né? Então, por isso que é uma Exatamente. coisa lenta, é sutil e a pessoa não percebe. Quando ela vê, ela, né, já tá assim Já está no enredada, limite. né? Isso, isso. E como sair disso? Não, cara, assim, não tem como você sair disso, para mim, pelo menos, né, dentro do meu entendimento, não tem como você sair disso se você não estiver estudando, se melhorando, buscando, que é o que a gente faz Fortalecendo, hoje. né? É o que a gente faz hoje, né, Gi? Exato. Mesmo Exatamente. pessoas que não têm, não passam, né, por uma situação com uma pessoa com um transtorno como esse, mas o quanto é importante a gente se abastecer e se melhorar como pessoa, porque é a evolução, né? Assim como Uhum. você, meu super compartilha esse propósito de vida que é evolução humana, né? Qual que é o meu propósito de vida? Sim. Me melhorar como pessoa, né? Eu tendo a acreditar em outras vidas, então, assim, queria zerar todo mundo agora, para não Sim. levar nada.
Seria bom, né? Seria ótimo. É Maravilhoso. impossível, talvez, mas assim, né, se melhorar para que a gente possa se fortalecer mesmo, né? E assim, é muito louco, porque quanto mais você vai estudando, mais você vai observando as pessoas, né? Mais você vai ficando atento a pequenos detalhes. E Uhum. aí, e aí, claro, a gente tem que aprender a lidar com essa situação também, para que você não se distancie de todo mundo, porque gera Sim. um medo, né? Gera uma insegurança de você não querer passar novamente por uma situação como essa, né? Uhum. E no seu ponto de vista, assim, Eli, como perceber essa situação? Porque, que nem eu falei, é uma coisa tão sutil, porque até então, para mim, era uma coisa que não era comum, sabe? Eu achava que eram fatos isolados, mas depois da nossa, que a gente teve um encontro, né? E mulheres começaram a se abrir por essa situação, né? De relacionamentos abusivos, eu fiquei muito assustada, porque, assim, é muito comum, é mais comum do que eu imaginava. Então, eu fiquei pensando assim, poxa, essas mulheres muitas vezes elas sofreram anos. Então, não é assim, ah, eu conheci essa pessoa, já identifiquei e já separei, tá tudo certo. São anos e anos e anos dessa forma e a pessoa ela não percebe. Ou então ela percebe, mas ela não sabe como sair dessa situação. Então, assim, no seu ver, na sua percepção, como pedir ajuda, como perceber tudo isso? Quais são os sinais? Os sinais, como você disse, realmente é muito sutil, né, Gi? Ah, tanto narcisista, né? Vamos focar aqui, vou falar narcisista, tá? Porque Uhum, às vezes a palavra psicopatia, ela é muito forte, né? sim, Assusta um pouco. É, o psi, ele vem de mente, né? Empatia, de doença. Então, assim, a gente fala assim, é uma pessoa doente. E nem, na verdade, não é uma doença, né? É uma forma falha, mas é a forma que a gente uhum, tem para falar sobre isso. Então, aqui eu vou focar então nessa coisa do narcisista para que fique talvez um pouco mais brando, tá? sim. É, o narcisista, ele é uma pessoa assim extraordinariamente legal. Não é aquela pessoa que logo de cara você já identifica. Não, não é, né? E assim, não foi meu caso, né? Graças a Deus eu não tive um relacionamento abusivo, relacionamento afetivo abusivo, né? Uhum, Então, assim, hoje a gente vê relatos de muitas mulheres e mulheres que não sabem que estão numa situação como essa, ou até sabe, sim, mas ela não quer enxergar que está numa situação como essa, né? Porque exatamente. como eles são muito manipuladores, né? Hoje tem dois critérios fortes que eles usam para classificação, né, de narcisista. Uhum, E existem vários outros, tá? Mas assim, tem dois que eles colocaram assim como que eu posso dizer? Como categorias, né? sim, Que é o narcisista que ele é mais extrovertido, que ele é assim grandioso, né? A palavra é grandiosa. Então assim, é aquela pessoa que ela, sei lá, sabe aquele namorado que você encontra, e ele te dá flores e ele ah, te dá sei, presentes e sei. ele adivinha seus pensamentos, Romântico, aquele que faz de romântico. tudo, que só falta abrir a porta do carro, acho que até Ele assim, abre né? a porta do carro, ele abre a Sei. porta do carro. Então assim, tem esses e aí você se encanta. Quem não quer viver um amor assim? Todo, Uhum, todo mundo, toda mulher, todo homem, todo ser humano quer viver um amor assim, né? E ele tem, assim, sex appeal, sabe? E vai te enredar realmente. Por quê? E isso é muito interessante. O narcisista, ele só se aproxima de uma pessoa que tem muito brilho. Sabe aquela pessoa assim que que você chama olha e fala, atenção. por quê? Porque é o que ele quer. Ah, Ele não vai se entendi. aproximar muito de uma pessoa assim, meia vida. O que que vai tirar de uma pessoa que tá assim, né? Uhum. A menos. Eu vejo isso, ele, né, como se fosse um vampiro. Aquele vampiro que Exatamente. quer te sugar. Então, ele quer aquela presa, né, aquela a vítima, que tem ali muito sangue ali, né? Muito. O Muita. que eu acho que o Uhum. foco dele é assim: o que que eu posso tirar dessa pessoa? Que eu posso sugar, né?
que eu posso sugar dessa pessoa? Porque eles não têm sentimento, Entendi. né? Eles nascem, já nascem com uma disfunção mesmo no cérebro, né? Que não desenvolve essa parte Hum, sentimental. Então é só razão. Até nessa loucura de amor exagerado, é razão, né? entendi. Então, essa pessoa, ela é maravilhosa, eu quero isso para mim. Mas não é que eu quero essa pessoa para mim. Eu quero esse brilho para mim. No entanto, isso que a gente está falando do grandioso, né? No entanto, que aí ele vai sugando essa pessoa, né? Como eu falei assim, a meta, o propósito é fazer você se perder, né? Na sua identidade. Porque aos poucos, ele é tão maravilhoso, ele te dá tudo aquilo que você precisa, você tá tão apaixonado. E normalmente são relacionamentos assim que acontecem muito rápido, né? Por isso que é sutil, né? Então, assim, ele dá tudo aquilo para conquistar, e quando ele vê que caiu ali na rede, né, que já está dominado, é onde começa, então, essa parte da manipulação, né, e Isso. dos abusos. E são manipulações simples, assim, de eu vamos fazer tal coisa. Aí de repente ah, aconteceu alguma coisa que impediu, não foi porque eu quis, foi porque determinada situação impediu que eu fizesse. Então, assim, uma pessoa que também você nunca vai encontrar a culpabilidade dela, Hum, né? E tem um caso que eu conheço, inclusive, que a pessoa falou assim pra mim, mas foi o melhor sexo da minha vida. Nossa, pele, não tem como mentir, tem como mentir. Aliás, não é nem uma mentira, é uma verdade, porque ele vive essa verdade, porém, sentimentalmente, ele não está vivendo nada. tudo No muito entanto, simulado, né? é muito similar, porque assim, o que eu quero, né? Eu quero pegar isso para mim. Então, não importa o que tenha, eu vou fazer, é o foco, né? Uma pessoa focada, extremamente focada. E também é dito assim que esse tipo de narcisista, o grandioso, é, especificamente, né? Claro que o outro também, mas especificamente o grandioso, ele tem muita facilidade em trair. Hum, Porque não tem culpa, né? Se eu não tenho culpa, por que eu vou me importar, uhum. né? Então, assim, muitas mulheres ficam apaixonadas, acreditando que encontrou ali o verdadeiro amor da sua vida. Ai, porque o sexo é bom demais, porque ele é um cavalheiro demais, porque isso é demais. Então você já está ali totalmente entregue, né? Sem as suas. Baixou todas as suas armas, e aí começa a reverter o quadro, né? Aí o cara Entendi. começa a falar: essa roupa não é legal, você assim, você. Não é melhor você não ter amizade com essas pessoas. Vai te cercando de uma forma onde tira você do grupo de amigos, do grupo da família, do grupo de pessoas, né? Então, Da sua realidade, né? isso, para que você possa ali viver a realidade dele, né? Você vai viver para aquela pessoa, literalmente, né? E aí, de contrapartida, nós temos também um outro perfil, né, que tem essas duas categorias, que eles são mais vulneráveis. Eles, muitos deles têm depressão, eles têm um sentimento, Hum, não tem sentimento, mas eles têm essa coisa muito forte de vitimismo, de carência. Por quê? Porque todo narcisista ele precisa de plateia, ele precisa. Por que ele pega essa pessoa que está aqui brilhando? Ele suga isso, mas aí daqui a pouco ele quer brilhar sozinho. Você ficou aqui e ele tá aqui brilhando sozinho, entendi. né? Então, esse outro lado, né, que é o mais vitimista, que sente, que sofre, que também é uma forma de puxar a atenção, porque eles querem atenção, né? Como eu falei, a gente a gente tá conversando aqui, não estamos nem falando boa noite É pro pessoal. Boa a noite, todo Paty. A Paty mundo. aqui entrou. Boa Todo mundo noite, que tá Paty. aí. Aqui, ó, meu esposo também entrou aqui, Ah, que Fernando. legal. Tá acompanhando nós aqui. Acompanhando. Então, nossa, são tantas coisas para falar, né, Gi? Sim. E assim, e eu gosto de falar isso de uma forma bem leve mesmo, porque assim, é um assunto pesado,
né? No entanto que no livro, assim, tem coisas que são uau, mas tá de uma forma bem leve. Porque eu acho que é mais do que você contar uma história horrível, é conscientizar. E aí, Exatamente. assim, essa pessoa que ela me deu o feedback, eu falei assim, que eu fiquei, uau, né, com o feedback dela, ela falou assim, em muitos momentos eu me vi nessa história, sabe? E aí você, porque assim, a história conta sobre um quadro dentro de uma família. Uhum. Mas assim, a pessoa ela se identifica e ela consegue observar que dentro da vida dela, poxa, olha, tem alguém que eu conheço que faz isso. Isso, porque que nem a gente fala assim, que é uma forma muito sutil, e às vezes a pessoa que está vivendo lá dentro, ela olha aquilo como uma coisa normal, né? Ela fala assim, não, é personalidade, então por isso que eu acredito que leva tempo para cair a ficha da pessoa que realmente tem algo diferente ali, que não é normal. Então, até então, é uma personalidade, a pessoa realmente ela é assim, então deixa, né, ela assim, A né? verdade é que essa pessoa ela é assim. Ela tem esse transtorno e ela é uma forma de ela ser. Não é assim, como que eu posso dizer? É uma maneira que ela se construiu. Por quê? Porque falta algum, né, algum fator ali do sentimento mesmo. Eu acho que era. Ai, eu não vou lembrar agora. Não vou lembrar agora. Mas eu acho que era a parte do líbico no nosso cérebro, né? Que para essas pessoas ela não desenvolve. No entanto, que essas pessoas elas não desenvolvem mentalmente para a fase adulta. Hum. Isso é muito louco. Você fala, como assim uma pessoa O não desenvolveu? Isso, no caso, assim, é na gestação ou é na criação, de repente por um trauma, alguma coisa que ela viveu? O que que seria, ao seu Olha, ver? eu, assim, dentro do que eu entendo, tá, Gi? Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa. Porque desde a gestação, a gente está formando ali, primeiro forma ali o coraçãozinho, né? Quando a gente Uhum. está grávida. E aí, eu lembro que na minha gravidez eu tomei muito ácido fólico. Acho que é Sim. isso, né? Por quê? Porque ele ajuda a desenvolver a parte cerebral, a coluna, as vértebras da criança, Uhum. né? Do bebê quando está desenvolvendo dentro da barriga. E como a gente está falando que o cérebro ele tem alguma disfunção, então quer dizer que ele não desenvolveu bem, não é? Se Sim. esse cérebro ele não está completo, quer dizer que alguma parte ali não desenvolveu. Então, Aham. como eu falei, todos nós temos um pouco de narcisismo, todos nós temos um pouco de psicopatia, né? E o que define muito isso também, claro, são os traumas, porque o narcisista, às vezes, ele passou por um trauma tão grande, tão grande, tão grande, que ele não aceita passar por aquilo novamente. E aí a gente fala sobre índole. Qual é a índole dessa pessoa? Se ela tiver uma índole boa, claro que aí ela vai, mesmo com essa certa Uhum. deficiência no cérebro, ela vai trabalhar de uma forma mais branda. Agora, se a gente está falando de uma pessoa que ela é mau caráter, então, Sim. imagina só uma disfunção aliada a uma pessoa que já tem uma disposição a ser mau caráter. É só correr pro abraço, né? Uhum. Então, eu acho que tem um pouquinho dessas duas coisas, onde um complementa o outro. Eles não têm, assim, na verdade, até onde eu estudei, eles não têm uma coisa definida. O que acontece exatamente com essa pessoa para que ela se torne uma pessoa capaz de se sentir feliz porque você está triste. Porque Entendi. essa é a dinâmica do psicopata. No entanto, assim, num relacionamento é super interessante a gente observar algumas coisas assim, uma pessoa muito egoísta, sabe, centrada em si mesmo, uma pessoa onde ela sempre é o foco, onde ela sempre é o centro de todas as atenções, né? Onde ela se sente especial demais, onde Uhum. ela faz uma coisa e aí conta isso com uma vantagem. Isso para círculos de amigos também, né? Pessoas assim que você vê assim, eu comprei essa caneta. Ah, sério? Nossa, mas eu tenho uma caneta muito melhor. Veja só a minha caneta que eu comprei. Então, essas frases assim,
Claro que não é todo mundo, porque às vezes a gente fala, olha, eu também tenho uma tal, né? Mas não, não é E todo tem mundo. uma certa diferença, né? É, Não vamos sair todo mundo diagnosticando todo mundo. não pode, não pode. Eu sei que tem, a gente tem, acho que dentro do Conselho de Psiquiatria tem lá uma classificação para que você possa definir uma pessoa. Claro, o médico tem que fazer isso, né? Dar um diagnóstico. Mas a minha médica, por exemplo, quando eu fazia o acompanhamento, ela fala assim, tá tudo bem, se você tá passando por isso, se você consegue enxergar tudo isso, se você sente toda essa dor, tá tudo bem você dar um diagnóstico para essa pessoa. É o seu diagnóstico para essa pessoa. É Uhum. você que tá passando. Dor a gente não mede. Às vezes, uma coisa que seja tão pequena para mim, ela pode não ser pequena para você, né? Por exemplo, você corre. Cara, eu não dou conta de correr o que você corre. Não dou, por quê? Porque eu não tenho preparo para isso. Então, Exatamente. com certeza amanhã você vai estar super bem fazendo suas atividades, tal. E se eu correr junto com você, amanhã eu vou estar bem destruída. Então, cada pessoa vai sentir no seu campo, né, no seu corpo, de forma diferente. Isso é inerente, né? O ser humano é assim. Então, assim, às vezes, eu lembro assim que quando eu tive, eu falo assim que foi a minha queda, né? Que foi a minha destruição, porque lembra que eu falei assim, estava tudo tão destruído que você não tem mais para onde ir. Então, a pessoa perguntou para mim assim, você está curada? Curada eu não sei, destruída eu tô. Então, uma vez que você está destruído, você não tem outro caminho. O único caminho que você tem é seguir em frente. Ou se vitimizar e ficar ali sofrendo, E fica né? preso, né? Fica preso ali. Aí você entra numa depressão, porque aí você fica preso a uma coisa do passado, remoendo aquela situação, né? Tantos porquês que não tem resposta, porque não tem resposta, Gi. São coisas assim que aí quem quiser vai ler o livro. Ô, Eli, quando que vai ser? Já tem o lançamento? Quando que vai ficar pronto? A data que vai ficar, que vai estar lançando no Brasil, vai ser em mês 7, no meio do mês 7. E aí, no final do mês 7 a gente já está aqui com os livros, Livro físico mesmo, né? livro Hum, físico. E aí também a gente vai estar vendendo na Amazon, né? Quem quiser, olha que de repente, bacana. assim, achar mais interessante ler no tablet, né? No Então, computador do ó, para celular. quem já tem interesse, já entra em contato aqui na setinha, já passa a seguir a Isso Eli, já aí. entra em contato, porque esse Já livro é. Nossa, eu já quero ver. e assim, a gente vai ter poucas unidades, porque como o livro vai vir do Brasil para cá, a princípio a gente vai ter 50 unidades, né, para estar oferecendo. E aí depois a gente vai fazer, claro, mais dependendo da demanda também, né? Porque assim, a ideia é que, poxa, todo mundo possa Uhum. ler. Mas assim, são as proporções que a gente cria, né? Eu espero realmente que possa chegar, sabe, em escolas, porque a minha meta é que esse livro ele possa chegar nas escolas para conscientizar alunos, inclusive. Nossa, Sabe, maravilha, viu? já começando uma educação, olha, que nem você falou, eu não sabia que isso existia, né? Mas aí, um Exatamente. adolescente que ele já sabe que isso existe, possivelmente vai olhar com mais cuidado, né? Eu vejo assim, quantos adolescentes de 15, 17 anos vão, de repente, estão namorando, vai morar junto, mas conheceu semana passada. Então, como assim você pode. Aí vive uma história abusiva, né? A gente sabe de quantos e quantos contos a gente escuta aqui no Japão, né? Por quê? Porque tem costumes diferentes, tem culturas diferentes, né? Às vezes a Sim. pessoa ela vem de um estado, vem de outro, então isso também pesa bastante. E aí você não sabe, né, se é só o costume da pessoa ou se a pessoa realmente ela está sendo agressiva, até onde Não você sabe ficar, separar, né? Que é não aquela sabe forma separar. sutil que a gente fala que a gente não sabe até que ponto que realmente é uma pessoa, né, narcisista ou se é só uma coisa do momento ali. Então, é por isso que confunde muito, né, Eli? E a pessoa ela demora para entender, porque até então ela acha que, é a pessoa, é como você disse, ela realmente é assim, mas o outro ele não entende. Então ele fala assim, acho que é normal, né? Então É, vou a, levando.
A gente vê assim situações de mulheres principalmente que estão numa situação como essa, que assim já começa um relacionamento, aí tem um filho, porque hoje é muito natural, né? A gente já Hum, falou até sobre isso, né? Você casa e já faz um filho e tal, e aí isso fica mais difícil. Eu falo, não, mas ele vai melhorar, né? isso. Ela vai melhorar, né? E aí você espera. Quando você vai ver, passou 3, 4 anos da sua vida e você sendo ali sugada, né? Você tá eu lembro, nada a ver, gente, aqui, mas assim, eu ouvi uma pessoa falando para mim assim que existe várias formas de suicídio, né? Por exemplo, beber, um alcoólatra, ele está se suicidando aos poucos, uma pessoa que fuma, ela está se suicidando aos Uhum. poucos. Isso não é diferente. Por quê? Porque o papel do narcisista é sugar você. E quanto mais, sabe aquele cara que esculacha com a mulher, fala coisas absurdas. Às vezes a mulher ela é tão bonita, mas ela se sente mal, ela se sente feia, ela não se arruma Inferior, né? mais, é inferior. Olha, eu tenho uma cliente aqui, não tenho mais, porque hoje é minha amiga, já resolvemos e ela já foi pra vida e tal. E ela chegou assim, tão pequena, sabe aquela pessoa tão pequena assim que tem vergonha de sentar, tem vergonha de falar. E, cara, assim, eu vou falar pra você, em 3 sessões, essa mulher era outra pessoa. Desculpa, gente, eu tô um Mudou. pouquinho, um pouquinho aqui. Ela mudou, porque ela conseguiu perceber a força dela. Aonde estava a força dela? Quem ela é de verdade? Sabe? E, assim, é um trabalho lindo, Gi, quando a gente olha e fala assim, cara, eu fui ponte para isso acontecer. E isso Nossa, é eu imagino. conscientizando, né? Não é nada assim, você não vai fazer mágica na vida da pessoa, você não vai resolver a vida da pessoa. Você vai trazer consciência. Olha para isso. Tá, mas e por que essa pessoa? Porque aí é assim que a gente começa a pegar o perfil, né? Porque assim, mas o meu marido é um narcisista. Tá bom, mas peraí, então, tá, aconteceu isso aqui, mas por quê? Aí você vai investigando. E aí você fala, não, cara, não é narcisista, mas olha aqui as tuas atitudes. Porque muita. Ai, que A linda. Ah, a minha Ellen é minha fã. escritora preferida. Ai, gente, a Ellie é maravilhosa. Ai, Ellie, ó, beijão pra você, Minha viu? fã. Eu sou sua fã, viu? Ó, É a linda Patrícia também falou demais. aqui, ó. Tem uma irmã assim, nossa, vou mandar Ela ela se se tratar tratar. com você. Manda, Paty, manda. Manda tudo. E assim, isso a Paty falou uma coisa bem interessante, que assim, a gente sempre olha para o outro e fala assim, o outro precisa se tratar. Gente, não vou, eu vou. Tem gente que paga para mim consulta para alguém vir, e essa pessoa não. Olha, eu tenho consulta paga já há 2 anos. E até Uai. hoje, é sério, e até hoje a pessoa nunca veio aqui. Sabe, já liguei, então, tá aqui, vamos marcar a hora e tal. Tá, eu vou. Não vem. Sabe por quê? Porque se ela não quiser, ela não vai ter resultado, né? Eu já atendi pessoas aqui, psicopatas, e eu falar pra pessoa assim, olha, você é um psicopata. Eu sugiro que você vá no psiquiatra, fale pra ele sobre isso, que eu tô falando pra Caramba. você. E aí você vai ter que pegar um remédio, mas assim, Tem que se cuidar. pra se cuidar, né? Mas aí, se eu não tenho, se eu acho que isso pra mim tá tudo bem, eu não vou sair disso. Eu não saio da minha linha de conforto. Pra Tem ele é um normal, canal, né? Pra ele tá. tem um canal eu não sei o nome dele, é um cara dos Estados Unidos, ele é narcisista. E o narcisista precisa de quê? De público, de foco, holoforte, né? Ele precisa disso para sobreviver. E aí, ele tem um canal e ele fala, tá vendo? E vocês me dão audiência. Olha, o que ele quer, ele tá tendo, né? E tá tudo Ele bem. vai ter a audiência dele. E então, assim, essa pessoa, ela é a pessoa que vai sugar de você, voltando, né, para o ponto que nós estávamos. E aí, nós que somos os codependentes, a gente precisa, é igual droga. Por que eu falei assim do suicídio, né, aos poucos? Porque a gente também precisa dessa adrenalina que corre no nosso corpo, né? Eu até outro dia perguntei, né, assim, você já fez alguma coisa errada? E aí alguém te pegou e aí não tem aquela Sim. adrenalina no corpo, assim, fui descoberto? É mais ou menos Aham. isso. Só Aquele que a gente gelo, aquela é, coisa, né? só que
você vive isso todos os dias, sabe? Essa adrenalina todos os dias. Então, o teu corpo, ele tá acostumado a receber isso. É igual uma pessoa que fuma, ela tá acostumada a receber a nicotina. Como que tira de repente? Ou seja, vira um vício, né? Vira um vício. Né? Então, são duas pessoas doentes. Não é só uma pessoa doente. É a pessoa que tem um transtorno e aqui o codependente. Que um precisa do outro para se aparecer e esse aqui precisa desse aqui porque precisa dessa dor. Ele precisa ser punido. Até porque, Gi, o narcisista ele faz você acreditar que a culpa é sua. A mulher, normalmente são mulheres. Tem homens também, tá, gente? Que passam com mulher Uhum. narcisista. Mas na grande maioria são mulheres, que é a codependente, né? Então, assim, tem mulher que ela fica tão quebrada, sabe? Tão assim, como se fosse um cristal, vira uma farinha que não tem como colar. Não consegue, acho que não tem força nem para sair daquilo Não mais, tem né, Li? força. Não tem força, né? Porque se ela acredita de verdade que ela é a culpada. Ela acredita que o casamento não tá bom por causa dela. Que é ela que não é uma boa mãe, que é ela que não é uma boa esposa, que é ela porque trouxe não sei o que da família, os genes da família. Aí a gente entra já nessa coisa de gerações, né? Então, assim, às vezes o conhecimento tá aí para todo mundo, mas às vezes, assim, por exemplo, a constelação para mim eu acho incrível, né? É uma ferramenta incrível que a gente tem e às vezes uma pessoa que ela está numa situação como essa, ela vai entender, ela vai olhar para a constelação algo que pode até tirar ela disso, mas ela vai olhar e vai falar: não, é por causa que a minha mãe era assim. Tem a ver? É claro que tem a ver também, porque a gente vai repetindo, né? Uhum. Alguns traços de pai e mãe. Mas, cara, se você já tem essa predisposição e aí você encontra uma pessoa, porque eles sabem ler, eles olham para você assim, eles já entendem como você funciona, o que pode tirar de você, até onde ele pode ir, né? E quando você está numa situação, né, de compartilhar a vida com uma pessoa como essa, se você contar para qualquer outra pessoa o que você vive, as pessoas não acreditam. Não acredita. Por eles E serem tão. talvez esse seja o medo, né? Da pessoa ela contar para a pessoa que de repente não seja a pessoa certa e isso ir para o ouvido do abusador e talvez se tornar uma coisa muito séria para ela. Então, tem essa questão do medo também, né? Sim, eu vou contar uma história que bem, eu olhei isso, não vou trazer polêmica nada, mas assim, eu vou contar uma história aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, quem quiser linkar com o que linka, mas eu não tô contando só uma história dentro do que eu vi, que eu olho já olhando e caçando, né? É, uma mulher que ela começou a trabalhar seu desenvolvimento pessoal dentro do autoconhecimento e tal. Tá, você vai trabalhando isso, você vai entendendo certas coisas, você fala, chega, não quero mais essa situação aqui. Eu tenho um marido que é assim, eu tenho um filho que é assim, eu tenho uma filha que é assim, eu não quero, eu não mereço, eu não vou mais, eu não aceito mais. E aí a pessoa revela, né, se rebela e fala, não aceito mais. Só que essas pessoas que são, né, os narcisistas, os psicopatas, eles não aceitam. Não aceitam. Porque o psicopata, ele vai te punir. Quando você percebe o que está acontecendo, que ele não te manipula mais, que ele não te controla mais, o que acontece? Ele começa primeiro a falar mal de você. Ele vai achar erros Defamar. seu do passado. E são pessoas assim que mentem como respiram, né? E eles São vão aquelas pessoas denigrir que acreditam na própria mentira. exatamente, porque eles acreditam. Sabe por quê, Gi? Eles vivem em psicose o tempo todo. E essa psicose ela é tão forte que faz o codependente também viver em psicose. Então, por isso que você Entendi. fica alienado, você não consegue enxergar as coisas. Porque são duas pessoas doentes vivendo em psicose ao mesmo tempo. Então, assim, o narcisista, ele tem um mundo paralelo onde ele foge. E que é aí onde cria as mentiras, acredita nessas mentiras e faz você duvidar do que você viu.
e faz você acreditar que você falou algo que você nunca falou, né? Então, né, esse caso que eu tô falando dessa família que a mãe terminou morta, para mim isso é um caso muito típico do que a gente está falando aqui. Então, para conscientizar a gente, não é de repente. Um narcisista, um psicopata, ele não aceita que você saia de repente. Não aceita. Então, ele vai te difamar, ele vai te ameaçar, ele vai te fazer ameaças assim, que você olha e fala assim, gente, isso é sem fundamento. Mas, para aquele codependente que está ouvindo aquelas ameaças, cara, aquilo lá é, sabe assim, uma corda no Sim. pescoço. Quando eu tive essa minha questão do fundo do poço que eu falo, eu buscava ajuda, eu tinha algumas amigas, e aí você só quer falar sobre aquilo, né? Porque tá doendo, Uhum. né? Tá doendo, você quer jogar para fora, você quer jogar para fora. E o que eu percebi nisso, Gil, é que as pessoas elas não têm empatia de ouvir e falar assim, mas isso não é nada, você está se preocupando com bobagem, sabe? É, E nessa é onde história que te deixa mais para baixo ainda, né? Porque você fala, caramba, então se tudo isso que eu tô passando não é nada, é, então será que eu sou tão fraca assim, né? não, mas você acredita que você, você não tem força, Uhum. né? Você já está ali, você está entregue. Nessa história que eu estou falando aqui, que a pessoa, né, acabou morrendo, tal, sendo assassinada, tudo. é, Cara, imagina só, a pessoa, ela estava, acho que uma semana antes, pensando que poderia acontecer alguma coisa com a vida dela. Mas e quem à volta será que acreditou? As pessoas te ninguém escuta, na verdade, sabe? Entra e sai. Uhum. Então, assim, é um apelo, gente, aqui é de verdade, é um apelo. Escutem, sabe? Eu tenho consciência que meu trabalho é muito valioso hoje, as pessoas me pagam para me ouvir elas e tentar achar um caminho. Mas se você é amigo de verdade, escuta, sabe? A coisa mais importante que a gente tem na nossa vida é o nosso tempo. Às vezes a pessoa ela não precisa que você diga o que fazer. Ela só precisa que você escute, Exatamente. sabe? Quando a gente é criança, por quê? Porque quando a gente entra numa situação como essa, você se infantiliza também. Porque você está numa situação que você não sabe lidar, você não sabe o que fazer. Então, o que acontece? Você também se torna aquela criança precisando de um colo. E aí você corre para quem? Se os teus amigos à tua volta, que você acredita que pode confiar nessas pessoas, elas falam, mas isso é bobagem. Não se preocupa, isso não vai acontecer. Para quem você vai pedir socorro, sabe? E aqui no Japão a gente já não tem tanto amigo assim, né? As pessoas Não, ficam não tem amigo, não tem ocupadas, né? família, né? Não tem Então tem família e muito tal. essa questão. E aí, gente, pelo amor de Deus, é um pedido, como eu falo no livro, né, Última Maria, é um grito para tantas Marias. E esse é um grito de socorro para tantas outras Marias. Escuta, não te custa nada, sabe? Não diminui a dor do outro. Não fala para essa pessoa assim, ai, bobagem, mas isso não vai acontecer. Não fala, só escuta, porque faz toda a diferença para a vida dessa pessoa que está morrendo, sabe? Essa pessoa, ela tá morrendo. Gente, a maioria das pessoas que passam por uma situação com narcisista ou psicopata, elas beiram o suicídio, sabe? E o suicídio é uma coisa assim que parece que nem os cientistas eles conseguem explicar isso, porque nós somos programados para viver. Nosso corpo ele é todo programado para viver. E aí o que acontece? Você chega num limite, sabe, assim, tão fundo, ele tira todas as tuas forças. Você não acredita em você. A única coisa que você acredita é que se você morrer, aquilo vai ter solução. Você não pensa na tua família, você não pensa nos teus filhos, você não pensa nas coisas reais da vida. Você só quer acabar com essa dor. E você acredita firmemente que essa dor não é só sua. É uma dor sua que você prejudica as pessoas que você ama. Então, assim, o suicídio é sabe assim,
ponto limite. Então, quando você chega num ponto limite onde você acha que morrer é melhor do que encarar, cara, você tá quebrado demais, sabe? Você não tem mais força. E nesse momento eu vou falar para você, são poucas as pessoas que estão à tua volta que vão entender você. Sabe o que as pessoas vão fazer na maioria das vezes? Sair de perto. Porque vai falar que você é uma pessoa que é pesada demais, que tem só reclama demais. Ai, me cansa ficar ouvindo a mesma história o tempo todo. Mas é a dor daquela pessoa. Respeite. Eli, e nesse caso, né, para quem pedir ajuda? Então, porque é uma situação bem delicada. Então, é aquilo que eu falei, muitas vezes a pessoa ela quer pedir ajuda, mas ao mesmo tempo ela tem medo, porque ela não sabe se aquela pessoa vai, né, aquela pessoa vai acabar falando pro abusador e essa situação pode ficar pior para ela. Então, assim, acho que nesse sentido, essa pessoa ela tem muito medo, né, de pedir ajuda, porque ela não sabe o que pode acontecer na vida dela, né? Então, nesse caso, para quem pedir ajuda, né? Para quem pedir socorro? Para onde Eu correr? para mim, eu acho, porque assim, é uma fala engasgada, sabe, gente? Você não consegue pedir ajuda para o marido, você não consegue pedir ajuda para ninguém, na verdade. Quando você está desabafando, quando você está correndo atrás, falando para alguém, você só está querendo tirar isso, sabe? Sabe quando você quer vomitar? Sim, Você só está querendo vomitar, porque você não está aguentando. Então, se você está nessa situação, pede ajuda para profissional, sabe? Busca um terapeuta, busca uma pessoa séria, porque teus amigos, eles é muito provável que não vão entender. E mesmo se entender, essas pessoas elas não estão preparadas. exatamente. Gente, é sério. Claro, quero vender, tá? Quero vender, é verdade, eu quero cliente, é verdade. Mas aqui eu tô falando de coisa séria. Porque muita gente pode dizer, ah, não, porque tá querendo puxar cliente. Claro que eu quero cliente. Eu não sou uma pessoa assim, ah, não, não, mas isso aqui que eu tô falando, corta. Eu tô falando como pessoa, agora não como profissional. Ninguém vai entender isso que você tá passando. Ninguém. Então, busque a ajuda de um profissional, até porque o profissional ele vai olhar por fora, sabe? Ele não tá ali envolvido, né? Como você falou, ah, dá medo de falar, tal. Ele não tá envolvido, né? Então essa pessoa ela vai te dar uma visão limpa daquilo que está acontecendo. Ela vai te dar direcionamentos para que você possa, olha, toda arrepiada. Ela vai te dar direcionamentos para que você possa seguir o caminho mais adequado. Ai, posso ler? A Pode. Nath, a Nath. Oi, Nath. A Ai, Nath agora é bom dia lá, né? é Ai, bom dia. maravilhosa. A Nath já tá com a mãe Ai, dela. que delícia, É gente. Muito bom. exatamente isso. Muita gente se afasta. Vivi isso e pude contar com as mulheres do QGR. Que bom, né, Nath? Nossa, o grupo, parabéns, viu, Gi? Esse grupo tá lindo, lindo, lindo. E eu realmente estou sendo abraçada também dentro do grupo. E quero também ficar aqui, gente, à disposição, tá? Para todo mundo aí que precisar de um grito, tô aqui. Né? Eu, Sim. eu também faço atendimentos solidários na primeira segunda-feira do mês. Antes a gente Olha que tinha. maravilha. A gente pegava o pessoal que está no Sekatsu Rogo e encaminhava esse pessoal em específico, né? Uhum. Mas assim, eu faço os atendimentos solidários porque eu sei o que é essa dor, sabe? De você. Gente, é sério, tem pessoas que até hoje olha para você e dizem, nossa, é outra pessoa. Claro, se der a chance de conhecer novamente, né? A outra pessoa, porque a gente muda, a gente aprende. Lili, agora me fala uma coisa, que nem a pessoa que passa muito tempo, né, nessa situação de sendo sugada, humilhada, então chega um momento da vida dela que ela perde a essência, ela não sabe mais quem ela é, então assim, o que fazer nessa situação para voltar a ser o que ela é de verdade, sabe? Que daí entra o autoconhecimento, entra aquela força interior, mas como ela pode trabalhar isso? Porque eu acredito que até para pedir ajuda, ela tem que estar um pouco mais fortalecida. Porque a pessoa que ela tá lá para baixo,
ela não vai conseguir, ela não vai ter nem forças para pedir ajuda. Ela não sabe pedir ajuda. Então, nesse sentido, como essa pessoa ela já pode ir trabalhando para se fortalecer ali um pouquinho mais, para criar essa coragem e falar, nossa, agora é o momento. Porque eu acredito que ela tem que estar um pouco mais preparada, porque realmente mexer com isso vai ser uma coisa assim muito forte para ela, né? Muito bom. Então, como que ela pode ir trabalhando isso desde já, para que ela se fortaleça um pouco mais, para que ela tenha força para, opa, agora chegou o momento. Tá. Agora, né, eu tenho que correr atrás. Eu penso que a primeira coisa é ter consciência da situação que eu estou. E isso, só isso, gente, isso é muito pouco, mas só isso suga você já um tanto. E realmente tira o teu chão, porque você não aceita ter se colocado naquela situação durante tanto tempo. Você começa a olhar e falar, por que que eu não vi? E aí, nesse momento, começam a vir todas as memórias de todas as coisas que já aconteceram. Então, assim, não é tapa na cara, não. É chute, é porrada. Você fica no chão, sabe? Então, assim, começar com essa conscientização, eu acho que é o primeiro passo. Hoje, graças à internet, a gente tem muito material bom aí, né? Então, assim, Sim, eu vou tomando consciência, tá? Eu tô entendendo, eu começo a observar a minha casa, como funciona, né? Se é o marido, no caso, né? Na maioria dos casos, que é o marido. Tem muitos casos que é a própria mãe, né? Tem casos que é a irmã, que é o irmão, né? Tem casos até que é o amigo, sabe aquele amigo de longa data também que faz mal? Então, é observar e começar. Se você não. Se você, porque às vezes a pessoa fica com a memória ruim, tá, Gi? Ela, uhum. ela entra nessa psicose que às vezes ela não sabe muito bem se é verdade, se é mentira também, até onde a minha mente está me atrapalhando. Então anota. Cada coisa que você observar, anota. Toma nota de tudo isso. Sabe? Vai anotando, coloca data, vai anotando, porque você tem material real em mãos. Ah, entendi. Então, assim, uma dica é para escrever mesmo, é como se fosse fazer um diário, seria isso? Exatamente. A gente fala que é a terapia da escrita, né? Então, Hum, assim, claro que tem um pouquinho de diferenciação, mas assim, faz um diário, porque esse diário ele vai provar para você, não é para ninguém, tá? Esse uhum. diário ele vai provar para você mesma que você não tá louca. Porque, como eu te falei, você pode pensar que você tá louca. Até porque, sabe aquele marido que ele agride, que espanca mesmo, que bota pra fora, que não sei o que, e depois, ai, me perdoa, pelo amor de Sim. Deus, nunca mais eu vou fazer uma coisa como essa, eu não sei. Mas tá vendo, você fez isso, por isso que eu reagi dessa forma, né? Então, assim, essa fala eu já fico alerta. Ou seja, sempre a culpa é do outro, né? Até as Exatamente. agressões físicas, verbais, nunca é do abusador, é sempre o outro que causou. Por isso que eu falo sobre as anotações serem importantes. Porque, assim, tem ali, você escreveu, você sabe. Não foi algo que, poxa, eu me enganei. Ah, realmente aconteceu isso, mas ele se desculpou. Ele vai melhorar, entende? Porque o nosso cérebro, ele brinca muito com a gente, né? A voz dele me acalma. Eu estou agitada, nossa, eu vou ter que sair. Vai dar sono, por isso que ela vai sair. Ah, cadê? Ah, eu não tô vendo A essa mensagem. Paty que escreveu Ah, aqui. sério. Não sei se pra mim já. Acho Tá que pra com, mim tá travou as com mensagens. sono, Paty? É bom, é relaxante, né? É muita técnica de meditação. Isso é muito bom. É muito bom que a gente Não, fala, né, de um assunto assim com mais. mais leveza. Mas eu acho que é Trazendo mais importante leveza, né? trazer esse Uhum. assunto com leveza, sabe? Porque sempre que a gente, né, dá de cara com um assunto que dói, né, que tira o nosso eixo, que tira a gente do conforto que a gente vive, se eu tratar isso de uma forma mais agressiva,
cara, eu vou deixar todo mundo louco, porque aí todo mundo vai olhar e falar, nossa, não, eu tô num relacionamento abusivo, tá? Eu tô. E vira uma corrente, aí daqui a pouco todo mundo vai falar que eu tô induzindo, induzindo a galera. Uhum. Não é, né? Então, esse primeiro passo de você fazer as anotações é exatamente para que você possa ir se conscientizando e aí sim buscar o autoconhecimento, né? Eu acho que estar presente com a nossa espiritualidade, isso é fundamental, Eu também falo sabe? que, pra mim, assim, é o número um de tudo, né? E assim, espiritualidade eu falo no geral, né, Gi? Assim, se você é Sim, católico com o teu santo lá da Igreja Católica, se você é evangélico lá com o Deus vivo da Igreja Evangélica, eu acho que é, tá, gente? Desculpa se eu estiver falando bobagem, né? Quem é do candomblé lá com os orixás, sabe, assim, a tua espiritualidade, né? Quem. Ó, a Suzana falou essa técnica de anotar é ideal. Sim, Suzana, isso daí é maravilhoso. Tá? Faz toda a diferença num quadro desse. E é isso, essa coisa da espiritualidade também, porque, cara, você tá tão quebrado, você tá tão no chão, você tá tão destruído, que para quem pedir ajuda? Nesse caso, só para Deus, cara. E às vezes você duvida ainda que Deus exista de verdade. Porque você fala, cara, como que eu tô sofrendo tanto? Como que você me deixa sofrer tanto? Eu sei que eu não sou errado, eu sei que eu não tô fazendo nada errado. Então você começa a questionar também isso. uhum. Então, não se distancia do Deus que você acredita, sabe? Isso aqui faz parte da sua evolução como ser humano. Às vezes, você precisa passar por isso. Eu, por exemplo, dentro da minha história, eu tive assim, quantas e quantas vezes eu percebia, porque você percebe, Gi. Na verdade, você percebe, você vai maquiando. Ah, não é tão ruim assim, né? Aí a pessoa ela faz algo para você, você está sempre devendo alguma coisa para ela. Aí você Vai fala, deixando, né? vai deixando, sabe? Ah, ela é assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Essa pessoa. E realmente ela é assim mesmo, ela não vai mudar. Esse transtorno, né, da psicopatia, do narcisismo, são pessoas que não vão mudar. Não muda. Não muda, não muda, não muda. Pelo amor de Deus, coloca na sua cabeça. Não vai mudar. Não vai. Uhum. Depois vou te chamar, cheguei em casa. Ah, tá. Então, acho que estão conversando aqui. Ok, Midori. Ah, é, Ok, verdade. tá tudo certo. Meninas, aproveitando, quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, né, alguma coisa assim do tipo, pode, faz aqui para nós nos comentários, né? Que a Eli, ela vai tirando as dúvidas para nós aqui, vai esclarecendo, né? Se eu puder, Sim, sim. E então nossa, assim, realmente é puxado, não é fácil, mas é possível, sabe? É possível, eu acho que esse desenvolvimento, né, o me desenvolver como ser humano, a minha espiritualidade, né, como que eu começo a observar a vida de uma forma diferente, quais são as técnicas, não precisa de técnica, né? Busca a sua melhor. Eu falo assim, eu não sou evangélica, não tenho uma religião definida, mas eu gosto muito da Bíblia, sabe? E uhum, quando a gente fala sobre os 10 mandamentos, eu sempre falo assim, quando Jesus veio, ele deixou um único mandamento, que invalidou todos os outros, isso para mim, tá? Quem não acredita nisso, gente, pelo amor de Deus, não joga pedra, não cancela, né? Mas assim, eu acho que Jesus, quando veio, deixou um único mandamento, que foi amar ao próximo, né? E aí, quando você ama o próximo, você também se ama. Se você ama o próximo, você não vai matar. Você já vai executar todos os outros 12 mandamentos, sabe? Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai fazer nada que agrida ou seja, a vai outra pessoa. respeitar, né? Exatamente. Então, para mim, esse mandamento ele é fundamental. E amar ao próximo significa amar a si. Porque você não pode dar o que você não tem. Você só consegue amar alguém se você consegue se amar. Não tem como você estender algo que você não conhece, né? Não tem Sim, como eu vim aqui falar sobre isso se eu não tenho conhecimento desse assunto, aqui. né? Você acha que Ele, é possível ajudar uma pessoa que está nesse tipo de relação estando de fora? Liz, é ah, possível. por exemplo, uma É amiga
amiga, ajudar uma amiga, né? Sim, Esteja nessa situação. assim, a coisa mais importante que ela vai precisar de você é dos seus ouvidos, sabe? Então, assim, não importa o que ela falar, ouça, dá esse colo, porque é muito necessário. E muitas vezes eu vou te falar, você vai olhar e vai falar, porra, essa pessoa ela não vai sair disso, ela vai ficar, você vai cansar também em algum momento, isso é natural, sabe? Mas assim, se quer ajudar, começa, puxa ela, sabe? Olha, envia um curso tal, envia um material, envia um vídeo, sabe? Para que ela possa ir se melhorando, se olhando, Se né? Se fortalecendo, né? fortalecendo. É colocar lá, né, sementinha, aí você vai Uhum. regando aos pouquinhos. Né? Traz ela para o QGR de repente, Sim, maravilha. né? O QGR é que abraça todo Uhum. mundo, cuida. A gente tem uns. Nossa, eu vou falar para você, eu peguei amor, viu? Nosso Um colo de mãe, estudo, né? Então isso né? é muito legal, É. sabe? Não tem, a gente não tem isso Uhum. hoje, né? Não mais assim, depois de tanta. Acho que nós que somos, né, assim, de longa data de Japão, a gente também já passou muita desilusão, né? Então todo mundo se afastou um pouco de tudo, ficou todo mundo meio arisco, eu percebo isso. Então, assim, Liz, tenta fazer dessa forma. Esse é o caminho para você ajudar. Porque, assim, falar que ela precisa sair disso, ela já sabe, né? O que já é maravilhoso. Ai, maravilhosa. Então, assim, a Lamidori também falou demais. Ai, vocês são lindas. Então, assim, às vezes não tem o que a gente falar. Não tem. Não tem o que você falar. Muitas vezes, assim, mesmo eu como profissional que trabalho com isso todo dia, tem hora que você não tem o que falar. Porque se você falar qualquer coisa, você pode destruir aquela pessoa, né? Pode ser pior, né? Então, nesse sentido, às vezes a pessoa só quer que você escute, É, né? E tá tudo bem, e né? tá tudo bem. E uma coisa que eu fiz muito pra mim e funcionou pra caramba, e eu acho que isso funciona pra todo mundo, é o regulamento do sono, né? O que é o regulamento do sono? Cara, é você dormir até achar que vai morrer e ter vontade de dormir ainda, né? Então, assim, se de repente ela tiver filhos e você tiver a oportunidade, de repente, pega as crianças, deixa ela descansar um dia, que ela esteja Hum, sozinha, sabe? Dormir mesmo, pra dormir, sabe? Porque, para se recuperar, assim, né? para recuperar. Eu, na época, assim, a escola aqui é bem legal, que as crianças ficam o dia inteiro praticamente, né? Então, assim, era acordar, colocar a criançada para ir pra escola e dormir. Dormir, 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 dormir. Aí você acorda, faz as coisas que precisa fazer, organiza quem precisa organizar e dorme de novo. Então, assim, mas aí a pessoa vai entrar, vai ficar em depressão. Não, ela precisa, é um descanso, é descanso mental, é descanso do corpo. Às vezes, só o que essa pessoa precisa é descansar. E você descansa se você sabe que teu filho tá, já vai chegar da escola. Ai, nossa, a criança não descansa. Então, Inclusive, ele tem um livro que é A Cientista que Curou o Próprio Cérebro. Nossa, esse livro é maravilhoso. Eu li o e-book, né? Depois eu até vou passar para você que gosta muito de eu entender essa quero. parte da mente. E ela teve um derrame. Então, assim, o derrame dela foi bem forte. Ela ficou paralisada por um bom tempo. E como ela é uma cientista, que ela pesquisava muito sobre o cérebro e tudo mais, então por isso que o livro, a cientista que curou o próprio cérebro. Então ela começou, né? Ela entendia sobre o cérebro e como curar e como passar por todo esse processo, né? E ela fez isso com a ajuda da mãe dela. E ela fala muito sobre essa parte do sono, porque muitas vezes a pessoa, né, nessa situação que tá ali com o derrame, ela sente muito sono, muito sono. E tem gente que não deixa, sabe, a pessoa descansar, não deixa ela dormir. E ela falou assim que isso é muito importante para o cérebro descansar e para ele começar a recuperar, sabe? Recuperar, né? Aí ela tem a parte toda científica, a parte técnica, mas é para recuperação do cérebro. Então ela falou assim: deixa a pessoa dormir, não ache que isso é ruim, que ela precisa ficar Ela acordada, né? precisa Ela dormir. precisa dormir, o descanso, porque o cérebro ele tá
tá com as funções assim diminuídas, então ele trabalha um pouquinho que um pouquinho que pensa, um pouquinho, então força É demais, exaustivo. fica exaustivo. E como que se recupera assim, como que se recupera, né? É dormindo, é Dormir, descansando. né? Então ela fala muito sobre isso, É. sabe? Nesse sentido, né? Não, mas esse é o ponto mesmo, né? Que é isso que a gente fala, que é a regularização do sono. Por isso que a meditação funciona, barra de axis, se for bem aplicada, tá, gente? Porque às vezes a pessoa não aprendeu direito, ou não sei, Uhum, né? Às vezes não aplica direito, são coisa muito, é uma linha muito fina, né? Da gente errar ou sim. acertar, né? Agora não Então, vai ficar o dia inteiro com preguiça não, dormindo e com falando preguiça que não, né? não vai fazer mais nada da vida porque não, eu preciso recuperar. Não é assim, gente. E é incrível, porque quando você está nessa necessidade cerebral, corporal, existencial de dormir, você não. Sabe quando você dorme demais que o corpo fica dolorido porque você Aham. dormiu demais? O teu corpo ele não fica assim. Não fica. Você não sente dor no corpo, porque uma pessoa que ela precisa dormir, ela precisa dormir. Agora, a gente, quando a gente dorme demais, nossa, eu fico toda quebrada, parece que eu levei uma A surra preguiça da é cama. Aí eu desculpa, falo, não nossa, vai o ficar. colchão não tá bom. Gente, não vai ficar dando desculpa por aí falando que não, o corpo, o Não, cérebro precisa, né, se não é, gente, descansar, se pelo amor de regenerar, Deus. não, não Ó, é assim. a, a Sati falou uma coisa bem interessante aqui, ó. Conheço uma pessoa que está casada há mais de 30 anos em uma relação abusiva. Ela até adquiriu uma doença autoimune. O filho também sofreu na mão do pai e ele é bem estranho, fechado. Então, gente, que a gente está falando aqui da doença. Eu também somatizei muita coisa no meu período, né? Na incubação, né? Porque assim, o cérebro está doente. Como o cérebro está doente, adoece todo o corpo. Faz a somatização de várias coisas no nosso corpo. Tem aquela. Bem, não vou estender muito, mas tem aquela experiência do Massaremoto, sabe, do arroz, da água, que aí você Ah, fala as sim, das palavrinhas e palavras, outro dia né? você fala, palavra boa, palavra ruim. Então, a mesma coisa no nosso corpo. A gente é o quê? 70, 80% de água? Então, Uhum. imagina você todo dia pensando que você é uma pessoa ruim, que você é isso, que você é aquilo, você também está se agredindo. Então, o corpo, é o que eu falei, sabe? Parece que vai sufocando e o corpo começa a pedir ajuda, né? Até hoje, eu ainda tenho psoríase no corpo, na pele. Hum. Por quê? Porque isso é bem relacionado à família, né? Dentro da somatização. Então, assim, cara, eu desenvolvi uma pneumonia, um cisto no ovário, nos dois ovários. E aí vai somatizando uma série de coisas. Por quê? Porque você não consegue sair daquilo. Você tá. Gente, é como, sabe, nesse feedback do livro que eu recebi, que eu falei mais cedo, ela falou uma coisa muito legal. Ela falou assim: esse livro, ele é atemporal para todas as classes sociais e para todas as pessoas. E aí ela colocou uma coisa, que essa mulher ela é de etnia negra, e aí ela falou que esse grito é para todas as Marias. E ela coloca isso como um grito dos escravos, que até hoje eles têm que falar: eu nasci livre, sabe? E ela tá arrepiada, porque é isso, porque nós nos tornamos escravos dessa pessoa com essa patologia. Eu nem vou falar patologia, não, é transtorno mesmo, tá? Né? A gente se torna escravo desse psicopata, desse narcisista, e aí o nosso corpo começa a se destruir, né? Lembra aquela morte lenta que eu falei Sim. do auto-suicídio? É aos poucos a gente vai se destruindo. E claro que o filho vai ter resquício de tudo isso. Quando você. Olha, eu percebo muito. Você sabe que eu vivo em evento, vivo com pessoas tal, né? E assim, aí você começa a observar. Mas não é loucura, não, sabe? Você olha no olho da pessoa, eu, pelo menos, eu olho no olho da pessoa, eu já percebo na hora, sabe? Você começa a reconhecer coisas que você não quer reconhecer. Começa a identificar. Exatamente. Sabe, você olha e você fala, a pessoa tem depressão. Cara, essa pessoa, ela passa por uma situação abusiva. Nossa, aquela pessoa é assim. Então, Aquele é o assim, abusador, né?
aquele abusador. Não, e é muito louco, porque assim, aí, lembra que eu te falei sobre julgamentos? Uhum. E eu falei assim, eu não quero ser, sabe, eu não quero ser uma pessoa julgadora dos outros. Eu não tenho esse poder, eu não posso ser assim, eu não quero ser assim. Então hoje eu peço muito a Deus, assim, sabe? Ai, limpa isso de mim, sabe? Tira isso de mim. Por quê? Porque você vê, Cria essa identifica, sensibilidade, né, Li? é, Por tudo e que aí, viveu, né? exatamente. E assim, não, eu acho que a vivência é muito mais forte do que o estudo, sem dúvida alguma. Mas aí você alia estudo com vivência, você fala, cara, não, sabe? Eu quero andar de olho fechado, não quero ver essas coisas, né? Por quê? Porque se a pessoa, hoje, Gi, se a pessoa não me pede ajuda, eu não ajudo. Sabe por quê? Porque o psicopata, ele não, nunca te pede nada, né? O narcisista, ele nunca te pede nada. Ele te conta uma situação de necessidade e você se oferece para dar assistência. E aí, se um dia você fala, mas eu fiz isso por você, ele vai falar, eu nunca te pedi nada. E realmente ele Hum. nunca te pede nada. Ele vai manipular você para que você faça o que ele quer que você faça. Sem que ele Sem precise que ele das precise. ordens, né? Então, assim, hoje, né? Daí eu já ia ter que dar uma aula inteira aqui, falando. Deixa Você para sabe uma que eu outra gosto de live. falar. Por falar, a gente fala. Mas, assim, dentro da escala de Maslow, eu adoro a escala de Maslow, ela fala sobre as nossas necessidades como ser humano. Uhum. E, assim, e aí a gente tem, né, cada degrau da escada é um degrau de evolução. E tem pessoas que elas estão nesse degrau aqui de baixo, que se você der uma informação daqui de cima, cara, ela não vai entender. Ela não vai entender. É, eu sei que é dito que os índios, eles não viram, lá no Brasil, né? Os índios, eles não viram, eles não identificaram quando o barco, quando o navio estava chegando próximo à costa. Por quê? Porque tinham, eles não tinham nada que eles poderiam assimilar aquela nuvem embaçada que eles estavam vendo. Né? Se eu falar aqui, sei lá, pacará. O que é um pacará? Você consegue identificar? Você consegue imaginar? Pacará, não. Você- Não, tem pacará. Peixe não, né? Não, Pacará. Não, não consigo. porque o nosso cérebro ele só é capaz de identificar algo que você já, Uhum. em algum momento você já ouviu, você já viu, né? Então você identifica. Os índios, eles não conseguiram identificar aquele navio, porque eles nunca tinham visto. Pacará é um passarinho? Não sei, eu inventei uma palavra. Obrigada, Liz. Não sei, eu inventei aqui. Mas enfim, então, como eles não os índios não identificaram o navio, para eles era só um borrão preto, assim, né? Um borrão de nuvens negras. Então eles não se armaram. Não deu tempo de eles se prepararem para receber aqueles invasores. Eles só perceberam que tinha um navio quando eles desceram lá nas canoas e chegaram à margem. Olha que loucura, isso aqui eu acho que quase ninguém sabe, É, não né? sabia também. Então, assim, o nosso cérebro ele só é capaz de identificar aquilo que a gente sabe. No entanto, quando a gente traz esse assunto, né, da psicopatia, do narcisismo, muita gente se identifica. Por quê? Você não se identifica porque você acostuma a viver naquela situação. Então, se você está acostumado a viver naquela situação, você só conhece aquilo. Não tem nada diferente daquilo. Sim, sim. Por isso que para ela é normal, né? É normal. E normaliza, realmente. Só que essa coisa normal é muito legal. Eu falo assim: normal são as normas, as regras. Não é natural. Porque a nossa natureza não é isso. A gente nasceu. Ah, a gente nasceu para ser feliz? Eu queria. Mas a gente nasceu para viver e evoluir. E viver e evoluir dói. Muito. Então, gente, ó, caminho do autoconhecimento, caminho da evolução, não é essa fantasia que a gente escuta aí nos vídeos por aí, no YouTube, tudo isso. Não é. Né? Primeira coisa, para qualquer tipo de coisa que venha fazer,
né? Evolução humana, porque tudo a gente está falando sobre evolução, seja autoconhecimento, um curso, sair de um relacionamento abusivo, sei lá, andar, né, uma maratona, tudo isso dói, porque você tem que se preparar. E esse caminho que nós fazemos dentro de um relacionamento, né, destrutivo é um caminho para a nossa própria evolução. Então dói, né? Cara, eu fui andar na trilha e eu falava, Lilian, não é possível que isso aqui é pro... Ela falou que era uma trilha para iniciantes. Eu falava, Iniciantes, né? não, não é possível, iniciante é Desde subir aqui o quando? morro do lado da minha casa. Talvez para você não, mas para ela seja. Então são Pois percepções é. Tá vendo? Porque não dá diferentes, pra né? medir, É, né? não dá. Não, e ela, É. ela mostrou, ela falou, tá vendo? Aqui tá escrito, é pra iniciante. Eu Iniciante, falei, não, não é. não é? É Não pra para mim. iniciante que já faz trilha, então. Isso. Tem as diferencinhas, né? Né? Ah, Então Eli, é isso, gente. olha, quero agradecer você imensamente, porque se deixar a gente fica aqui horas, a noite inteira, Fica. porque é um assunto assim que é bem polêmico, é bem delicado, né? E que eu tenho certeza que essa live vai poder ajudar muitas, né, mulheres, homens, famílias, né, que estão passando por esse processo e que não sabe identificar. Então, de repente, tá vivendo, né, tá dentro ali da família, mas ela não consegue porque ela acha que é uma coisa comum, natural, Não, é porque é a normal, né? única coisa que ela convive. Então, para ela, isso é natural, né? Mas é para trazer exatamente essa consciência para ficar atento. Se é uma coisa que você está sofrendo, que está te deixando para baixo, que não está te valorizando, então fique atentos aos sinais, né? E vão buscar ajuda, vão pedir ajuda para as pessoas certas. Para as pessoas certas, isso é muito importante. E vão se fortalecendo, sabe? Então, assim, busquem forças para vocês fortalecerem, para quando, né, isso vier à tona, vocês estarem preparadas, né, para o que deve é. Tá bom? E eu quero agradecer você por compartilhar aqui com a gente, né? Ah, eu que Essa agradeço. história maravilhosa, né? Muito linda. E meninas, né? Quem tiver interesse aí, ó, segue aqui a Eli. Depois vão ficar atentos ao lançamento do livro. Aqui, a É, Satie. Gosto muito desse assunto, porque conheço pessoas tóxicas. Então, de repente, você também pode ajudar essas pessoas. Como você exatamente. viu a live, né? De repente, você não está vivendo, mas você agora pode auxiliar, ajudar as pessoas, né? Manda live para ela, Exato, né? Para exatamente. trazer Encaminha, consciência. já vai encaminhando a live, né? E isso já vai ajudando. Com certeza você vai estar ajudando essas pessoas, tá? Né? Então, Li, obrigada, viu? Obrigada, Obrigada. obrigada mesmo. Agradeço também todas as meninas que Estiveram passaram, que aqui com a gente, estão, ó, né? Que meninas QGR ficaram. maravilhosas. E quem não é Obrigada. QGR ainda, né, manda Entra uma lá, mensagem no gente. direct aqui, ó. E Gente, o grupo é lindo. nós temos encontros semanais fechados, né? Então já são encontros assim só para as meninas do grupo mesmo. A gente está abrindo aqui um pouquinho, né, para contar um pouquinho a história de vida, mas lá dentro do grupo que é fechado. Então a gente, nossa, tem uns encontros assim maravilhosos, emocionantes, né, Eu lindos acho que são demais. transformadores, né? Muito, muito. Então eu É, falo a muitas gente curas é lá lugar de dentro, cura, é é, lugar de cura. E eu muitas já, curas. assim, estou apaixonada. Toda vez ali que dá, eu vou lá, né? Lá, ai, a cliente está aqui, eu tenho que ir embora, tenho que assistir a live. Sim, deixa eu dar uma Realmente é olhada. um lugar de Uhum. cura. E como você falou, né? Assim, quem tá do outro lado, que tá vendo a amiga passar por isso, gente, não tem muito o que fazer, sabe? Tem que ser a própria pessoa a reconhecer, tem que ser a própria pessoa a tomar a Uhum. iniciativa, sabe? E de forma calma, porque eles não Isso. brincam em serviço, não adianta se rebelar de uma vez, né? Vai se distanciando, tem tudo uma estratégia, uma técnica para você ir se desprendendo Uhum. aos Aos poucos, poucos, né? para Exatamente. preservação, né, da própria vida, Isso, né, da isso. família em Então, geral. tem todo um jeito para trabalhar tudo isso, né? Sim. Então, E aí, quem procure não as me pessoas segue, segue certas. lá, Isso gente. mesmo. Clica Tem aqui, comece a seguir, QGR, Não, siga a Eli. não, eu não tenho muito, assim, não abordo muito esse assunto, porque realmente, assim, quando é uma ferida, né, a gente tem uma certa restrição. Só que com o livro não tem como não abordar mais esse assunto. Então, assim, vai ser um assunto de pauta diária, Ó, semanal, sei top, lá. hein? Ó, E a gente fique de vai estar olho, hein? aí. E se prepara, quem tiver interesse no livro, já vai mandando já mensagem, já deixar já ali
reservado, né? Porque são poucas unidades mesmo. Não é Então, merchan, bora não, são reservar, poucas meninas. mesmo. Bora reservar. Então, manda Tá bom, mensagem para então. ele, bora reservar os livros, tá bom? Maravilhosa. Obrigada, Li, viu, obrigada, Gi? gratidão, Obrigada viu? mesmo. Gratidão Fica a com todas Deus. aqui e a todos também que estiveram com a gente, viu? Bom Gratidão. descanso. Se cuida. Ai, Tchau, Gi, vamos tchau. tirar uma fotinha. Sim, Fazer claro. uma. Peraí, deixa eu desativar aqui. Ok, Você consegue tirar a foto ali? Então tira. tá. Faz cara de bonita. Vou tirar mais uma Então tá. para ter certeza. Peraí, deixa eu sumir aqui da minha tela, porque senão vai sair aqui embaçado. Ok. Oi, maravilha. Beijo, boa noite, pessoal. Pronto. Boa noite, Gi. Fica Obrigada, aí com meninas. Deus. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.